nossa aula de hoje, ela vai tratar operadores anuladores. Então, nós vamos ver o que é um operador anulador e para que serve esse operador anulador, tá? A gente vai utilizar também para encontrar, assim como a gente fez lá a variação de parâmetros, né, na aula passada, a gente também utiliza aqui o operador anulador para simplificar algumas equações, e aí a gente também vai fazer variação de parâmetros, tá? E ela também só vale para aquele tipo de função lá que a gente já viu, né? Essas que envolvem e elevado a alfa x, essas que envolvem seno, cosseno ou um polinômio, tá? Para aquelas outras funções, arcosseno, logaritmo, essas coisas, esse método também não funciona. A gente ainda vai ver lá na frente um método mais poderoso que resolve esse tipo para esse tipo de equações que envolvem essas funções, tá? Mas é mais um método aqui que a gente vai ter aí para poder utilizar. Bom, então nós vamos fazer aqui uma pequena introdução de operador aí. Bom, no cálculo nós frequentemente usamos a letra D para denotar a derivação. Tipo isso aqui, ó, dy dt, a gente vai denotar por dy. Então estou dizendo que eu estou derivando y aqui. Apesar de quando eu olhar só para cá, né, eu não saber com relação a quem eu estou derivando, mas aqui é a derivada do y. E aí, se y depende de t, é a derivada de y com relação a t, tá? Bom, esse símbolo D é chamado operador diferencial linear. E aí, ó, tá colocando linear aqui por quê? Porque ele tem a propriedade da linearidade mesmo, né? Quando eu derivo, eu tenho, por exemplo, a derivada de um número vezes uma função, mais um outro número vezes outra função, né? Onde essas funções aqui são f e g, e os números aqui são números a e b, são constantes aqui. Nós temos que a derivada da soma é a soma das derivadas, e quando eu tenho uma constante vezes a função, é a constante vezes a derivada da função. Portanto, ele satisfaz essa questão da linearidade, tá? Então eu digo que é um operador diferencial linear, ok? Então D é chamado de operador diferencial linear, ele tem essa propriedade da linearidade e a gente vai poder usar à vontade isso daqui, tá? Bom, note que quando eu faço a derivada com relação a x da derivada de y com relação a x, eu estou calculando a derivada segunda, né? E aí eu tenho a derivada da derivada de y, que aí a gente vai ter d2y. Então, essa potência 2 aqui está indicando, na verdade, que eu estou fazendo a derivação dupla. Estou derivando duas vezes com relação a y, tá? Em geral, a derivada enésima de y com relação a x, né, vai ser denotado por dny. Então, esse n aqui, ele está indicando que é a derivada enésima, tá? Então, eu tenho aí a derivada enésima, o operador derivada enésima. Bom, uma EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, por exemplo, essa daqui, ó, a, y duas linhas, mais b, y' mais c, y igual a g de x, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó, a, d2y, mais b, dy, mais c, y. Onde aqui, ó, o y duas linhas, né, eu estou colocando d2, o y' d, né, e o y está y mesmo aqui, igual a g de x. E aí a gente pode denotar assim, ó, coloca só o operador aqui, y, tá? Então ficou AD2 mais BD mais C. E aí coloca o y fora. Funciona como se fosse colocar em evidência esses termos aqui, tá? Então a notação vai ser essa daqui, beleza? Isso daqui é igual a g de x. Então note que eu tenho um operador que é esse daqui, ó, que é a combinação linear de vários operadores aqui, certo? O d ao quadrado mais d, e aqui eu tenho um d0, né, que é não deriva, deixa do jeito que está, só multiplica por um número c, tá certo? Então nós temos aqui o operador, tá? E esse aqui a gente ainda continua chamando de operador diferenciável linear, tá? Ok? Então, apesar de ser um polinômio, tá? Assim,
parecer um polinômio, né? D ao quadrado mais BD mais C. Isso daqui é um operador diferencial, tá? Muito bem. Bom, se nós definirmos, né, L como sendo esse operador, AD ao quadrado mais BD mais C, essa equação ela pode ser reescrita de uma maneira bem compacta, assim, ó, L de Y igual a G de X, tá? Onde L é esse operador que eu coloquei aqui. Então, ao invés de a gente estar trabalhando com essa equação nessa forma aqui, inteira, a gente coloca assim, L de Y igual a G de X, onde L a gente sabe que é esse operador aqui, tá ok? Então a gente está só transcrevendo para a forma de operador diferenciado, tá? Bom, note que, como eu disse lá, né, esse operador L igual a AD ao quadrado mais BD mais C é chamado operador diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Aqui todos esses coeficientes são constantes, tá? E ele é de segunda ordem, né? Então vai ter, se você fizer analogia com um polinômio, né, eu tenho AD ao quadrado mais BD mais C, tá? Então ele é de segunda ordem porque a equação que gerou, né, esse operador aqui foi uma equação de ordem 2, tá certo? Então esse daqui vai ser chamado operador diferencial linear de segunda ordem, ou de ordem 2 com coeficientes constantes. Então todos esses coeficientes aqui são constantes. Então a gente só está aí explicando a nomenclatura, fazendo algumas definições para a gente seguir em frente, tá? Para dar os nomezinhos corretos às coisas. Observe esse exemplo aqui, ó. A equação diferencial y duas linhas mais y' mais 2y igual a 5x y menos 3 pode ser escrita como sendo o seguinte. Pego o operador aqui, D2, ó, D2 mais D mais 2y igual a 5, aqui era 5xy menos 3, tá? Falhou aqui, faltou digitar aqui, depois eu conserto, tá? Tem um erro aqui nesse slide, tá? Aqui eu tenho que colocar y menos 3, né? Tá? Só corrigindo aqui. Na hora de digitar eu escrevi errado. Muito bem. E aí, o operador diferencial de ordem n, tá? Que aí vai ser um operador com essa característica aqui, né? Ele vai ser escrito assim, ó, AN, D elevado a N mais AN menos 1, D elevado a N menos 1, até a 1D mais A0, tá? Esse é um operador diferencial linear com coeficientes constantes de ordem n, e ele pode ser fatorado quando o polinômio característico, né, que a gente pega e reescreve dessa forma aqui, AN_m elevado a n, mais AN menos 1 m elevado a n menos 1, ou seja, o Dn aqui, né, esse operador Dn, eu escrevo como sendo um polinômio mesmo, Mn. Esse aqui é aquele polinômio característico que a gente já viu em aulas passadas, tá? Então, quando esse polinômio característico aqui, ele pode ser fatorado, né, esse operador diferencial aqui também pode ser fatorado, tá? E aí, por exemplo, esse polinômio aqui, esse operador aqui, d ao quadrado mais 5d mais 6, ele pode ser fatorado como sendo d mais 2, d mais 3, ou d mais 3, d mais 2. Note que a gente não está garantindo que isso daqui é igual a isso, tá? Ou seja, nós não estamos garantindo que vale a comutatividade aí quando eu faço essas operações, tá? Então até agora a gente não está garantindo comutatividade, beleza? Então eu posso escrever d mais 2, d mais 3 ou d mais 3, d mais 2. Mas
a gente pode verificar que vale sim a comutatividade, tá? Como é que a gente pode verificar isso, né? Da seguinte forma, assim, só uma verificação aqui, ó. Para uma função y igual a f de x, duas vezes diferenciável, né? Porque eu quero utilizar aqui a derivada, a maior derivada que eu vou utilizar, a maior ordem, a ordem 2. Então, eu tenho que garantir que ela é derivável até a segunda ordem, tá? Então, quando eu pego esse operador aqui, eu posso escrever ele assim, né? D mais 2, D mais 3, ou escrever assim, tá? E nós queremos verificar que isso daí é igual mesmo, tá? Então, olha só, se eu pego o W como sendo D mais 3Y, né? Isso daqui vai ser igual, ó, eu vou derivar, né? Quando eu faço aqui, ó, eu estou derivando y e eu estou multiplicando por 3. Então, isso vai ser y' mais 3y, tá? E aí, quando eu pego D mais 2 de W, ou seja, D mais 2 desse resultado aqui, tá? Porque aí, ó, eu peguei isso, apliquei em y. Agora eu vou fazer o D mais 2, tá? Quando eu passo D mais 2 W, eu vou ter a derivada de W, né? Mais duas vezes W, que eu estou aplicando isso daqui, a derivada de W, duas vezes W. Beleza. Mas quem é W? W é y' mais 3. Então eu vou pegar, quando eu aplico D, eu tenho que derivar isso daqui. Então vai dar y duas linhas mais 3y'. Tá aqui, ó. Y duas linhas mais 3y'. Certo? Agora eu tenho que fazer mais duas vezes W. Duas vezes W é duas vezes isso daqui. Então vai dar 2y' mais 6. Note que quando eu somo esse com esse aqui, né, que são termos comuns aqui, eu vou ter 5y'. Então isso daqui vai dar y duas linhas mais 5y' mais 6y, certo? Que vai ser justamente, ó, o que está aqui, ó, y duas linhas mais 5y' mais 6y, tá? Por outro lado, quando eu faço D igual a D mais 2 vezes y, isso daqui vai ser, ó, derivo y, vai ficar y' vezes 2y. E aí eu vou fazer agora, aplicar isso daqui, ó. Primeiro eu estou fazendo D mais 2y, e agora eu vou fazer D mais 3 sobre isso aqui, sobre esse resultado. Então eu vou fazer D mais 3 do W, tá? Então D mais 3 do W vai ser o seguinte, ó. Vou pegar, aplicar aqui, né, a derivada, tá? Então quando eu faço a derivada aqui, vai dar y duas linhas, faço a derivada aqui, dá 2y', né? Vezes 3 agora. 3 vezes esse, mais 3 vezes esse. Então vai ficar 3y' mais 6y. De novo, esse daqui dá 5 e eu obtenho aí o mesmo resultado, certo? Bom, claro, você pode generalizar isso daí, tá? Fazer para um operador de ordem n aí, sem problema nenhum. E você tem que fatores de um operador diferencial linear com coeficientes constantes comutam, tá? Então, se eu fatoro, não importa a ordem que eu coloque aí essa fatoração, tá? Eu vou ter o mesmo resultado. Então, eu não preciso me preocupar se é D mais 3, ou D vezes D mais 2, ou D mais 2 vezes D mais 3, tá? Funciona qualquer que seja a ordem da fatoração que eu tomar. Muito bem. Olha esse exemplo aqui. O operador D ao quadrado menos 1 pode ser escrito como, ó, eu posso, claro, fatorar, né, esse D ao quadrado menos 1, eu posso escrever como sendo D mais 1, D menos 1, ou D menos 1, D mais 1. O operador D ao quadrado mais D mais 2, do exemplo 1, não se fatora com números reais, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter que o delta desse lá do polinômio característico lá vai ser negativo, né? Olha só, o delta ele vai ser igual a b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1 vezes 2, 4ac. Então, delta vai ser igual, aqui vai dar 8, vai dar menos 7, certo?
então aí eu vou ter raízes complexas, tá? Então a decomposição, né, os fatores são complexos, mas não tem problema. Você pode fazer aí a fatoração utilizando complexos, tá? Bom, exemplo 3. Essa equação diferencial aqui, ó, y duas linhas mais 4y' mais 4y igual a zero, ela pode ser escrita como sendo, ó, d ao quadrado mais 4d mais 4y igual a zero. E aí, isso daqui a gente pode decompor, né? As raízes aqui, né, do polinômio característico são menos 2. Então vai ficar d mais 2, y igual a zero. Ou eu posso só colocar assim, ó, d mais 2 ao quadrado, y. Tá? E aí eu tenho d mais 2, d mais 2. Ok? Então, esse 2 aqui, ó, né, ele está representando justamente isso daqui, que eu vou fazer d mais 2, tá? Se eu desenvolver isso daqui, eu tenho isso aqui, né? Igual a zero. Muito bem. Se L, aí a gente vai falar agora de o que é um operador anulador, tá? Que é o ponto-chave da aula de hoje. Então a gente tem que entender bem o que é um operador anulador, tá? Se L é um operador diferencial linear com coeficientes constantes e F é uma função suficientemente diferenciável, então quando a gente fala suficientemente diferenciável, é que ela é diferenciável em todas as ordens do que eu vou estar fazendo aí com o meu operador, tá? Então, como eu não estou dizendo qual é a ordem aqui do operador, né? Não estou dizendo que é um operador diferenciável linear de ordem n, eu estou falando só um operador diferenciável, então eu quero que essa minha função ela aguente o tranco aí, ou seja, ela seja derivável em todas as ordens que eu precisar aqui desse meu operador. Então estou falando que é uma função suficientemente derivável, tá? Tal que quando eu aplico y, L de y, isso daqui é zero, tá? Então quando eu faço, né, aplico lá esse meu operador na minha função y ou na minha função f, tá? Que é f é igual a y, né? Então dizemos que L é um anulador da função, tá bom? Então, quando eu tenho um operador que quando eu aplico na função dá zero, eu digo que esse operador é um operador anulador da função. Simples assim, tá? Por exemplo, se eu pego y igual a k, né? K é uma constante. Então, essa função ela é anulada pelo operador d, uma vez que quando eu faço a derivada da constante, dá zero. Então, se eu pego só d e aplico na função, vai dar zero. Da mesma forma, quando eu pego d ao quadrado em x, também dá zero. D ao cubo em x ao quadrado também dá zero. Então, qualquer que seja o polinômio de grau n, aqui a função, né? Quando eu pego d n mais 1, ele vai anular aqui a função. Beleza? E assim por diante, tá? Então, o operador diferenciável dn anula cada uma das funções 1, x, x ao quadrado, x elevado a n menos 1. Certo? Anula todas essas, tá? Se ele anula x elevado a n menos 1, ele vai anular todas essas de potências menores que essa. Certo? Então, consequentemente, um polinômio da forma c0 mais c1x mais cn menos 1 x elevado a n menos 1, ele vai ser anulado por um operador que anula a maior potência de x. Certo? Então, se eu pego a maior potência aqui e tem um operador que anula a maior potência, vai anular toda essa combinação linear de potências de x menores do que essa daqui. Certo? Então, é uma consequência aí do polinômio anulador. Beleza? Bom, isso daí vai ajudar a gente aí a fazer, quando a gente utilizar aí para fazer aqueles métodos lá de encontrar equação diferencial, tá? Então a gente vai ver aqui alguns anuladores bem especiais. Olha só, esse operador diferencial d menos alfa elevado a n,
anula cada uma dessas funções aqui, ó. As funções e elevado a alfa x, x e elevado a alfa x, x ao quadrado e elevado a alfa x, x elevado a n menos 1 e elevado a alfa x. Note que se eu tivesse só n igual a 1 aqui, ele só anularia essa. Se eu tivesse n igual a 2, ele anularia essa e essa, tá? Se eu tivesse n igual a 3, ele anularia essas três aqui, beleza? Então, note que o de ordem 3 aqui, quando n for 3, ele não vai conseguir anular essa daqui, porque ele não consegue anular essa, tá? Então, esse n está relacionado por causa dessa daqui, ó, que é x elevado a n menos 1, da parte x elevado a n menos 1. Então, lembrando aí que ainda agora foi tirada uma dúvida com relação a isso, né? Essas funções aqui, ó, elas são LIs, né? Eu tenho e elevado a alfa x, x elevado a alfa x, x ao quadrado elevado a alfa x. Então, quando eu tenho aquelas soluções lá, que eu já tinha uma solução dessa, né? Na solução complementar, e aí a minha solução precisa também de e elevado a alfa x, eu tenho que ir acrescentando x, x ao quadrado, x elevado a n menos 1, para que ela continue, essas soluções sejam LIs, né? Muito bem. Bom, para ver que isso daqui é verdade, tá? Observe que a equação auxiliar da equação homogênea, d menos alfa elevado a ny, ela vai ser dessa forma aqui, m menos alfa elevado a n igual a 0, né? E aí você vê que essa equação aqui, ela tem multiplicidade n, né? Eu vou ter que m é igual a alfa n vezes, não é isso? Então ela tem multiplicidade n, e a equação geral é dessa forma, y é igual a c1 e elevado a alfa x. Aí como tem a outra multiplicidade, vai ser c2, eu tenho que colocar um x, e elevado a alfa x, mais c3x ao quadrado, e elevado a alfa x, até a enésima aqui, né? Faltou reticências aqui. Eu tenho mais cn, x elevado a n menos 1, e elevado a alfa x, tá? Faltou eu colocar reticências aqui, tá? Desculpa aí. Bem aqui tem um mais, reticências, mais essa daqui, tá? Bom, vamos ver aqui, ó, esse exemplo. E aí esse exemplo aqui, nós temos três itens, A, B e C, para nós encontrarmos um operador diferencial que anule a função. Então aqui eu tenho a letra A, a letra B e a letra C. Note que aqui na letra A nós temos um polinômio, certo? E é um polinômio de grau 3. Então, quem é que anula um polinômio de grau 3? Note que d a quarta, d4, ele anula x ao cubo, tá? d4 de x ao cubo é igual a 0. Então, ele anula qualquer combinação linear de qualquer potência menor ou igual a 3, certo? Então, eu vou ter que d a quarta, d4 de 1 menos 5x ao quadrado mais 8x ao cubo vai ser igual a 0, certo? Então, esse aqui é o polinômio anulador, tá? 1 menos x ao quadrado mais 8x ao cubo, beleza? Claro que se eu pegasse d a quinta, ele também anulava, mas a ideia é sempre pegar o que tem a menor ordem, tá? Beleza? Então, ficou claro isso aqui? Esse d4 aqui, ele anula essa nossa função aqui, tá? Na letra B, olha o que acontece aqui na letra B, né? Lembrando lá do alfa e do n, né? Aqui eu tenho que o alfa está aqui, né? O que aparece aqui, alfa é igual a menos 3, né? E o n é aquela potência de x que eu tenho aqui, né? Que a gente estava fazendo aqui, ó, tá? N é a potência que eu tenho aqui, né? Ó, tá? Então, quando n é igual a 1, né? Ele anula esse camarada aqui, tá?
n igual a 2 vai anular esse daqui. Então, note que eu não tenho x lá multiplicando, né? Então, posso tomar n igual a 1. Então, vai ficar d menos alfa, tá? E alfa lá, no meu caso, eu já sei o que é, né? O alfa aqui é menos 3, tá? Então, aqui, basta que n seja igual a 1. Então, como é que fica lá o meu operador anulador, né? Eu vou ter d mais 3, certo? Porque era d menos alfa, né? Elevado a 1. Isso daqui, e elevado a menos 3x, isso daqui dá zero também, tá? E, finalmente, a letra C aqui. Note aqui que na letra C, ó, eu tenho 4e elevado a 2x e tenho menos 10x, ó. Esse menos 10x apareceu um x aqui. Então, para anular esse cara aqui, o n tem que ser 2, né? Voltando aqui, ó, o n aqui tem que ser 2, porque ó, quando é 2, ele vai anular esse cara que tem alguma coisa com x. Então, combinação linear desse. E note que quando n é 2, ele anula tanto os termos dessa forma, como os termos dessa forma, tá? Então, aqui no problema, ó, eu tenho menos 10x, que é uma combinação linear de x e elevado a 2x, e tem um 4 aqui que não tem. Então, esse daqui, o que anula esse aqui, né, com n igual a 2, vai anular esse daqui também, por consequência, tá? Então, aqui, ó, quem é o alfa? Alfa é o número que está aqui em cima, né? Alfa x, e elevado a alfa x. Então, como é que vai ficar? O meu alfa aqui, ele é 2. O meu n é 2 também. E aí, eu tenho que meu polinômio vai ser, o meu operador, melhor dizendo, vai ser d menos 2, ó, d menos alfa, né? O alfa é 2, elevado a n, e n é 2 também, elevado a 2, que multiplica essa função aqui, né? Aplicado nessa função. 4e elevado a 2x menos 10x e elevado a 2x. Isso daqui vai dar zero, tá? Então, eu estou só aplicando o que a gente viu aqui na frente, beleza? Então, esses operadores aí, como é que eu encontro, né? É só eu ver como é que é o comportamento aqui das funções, como é que é a cara da função. Ela é combinação de linear de x elevado a 2x, né? E elevado a 2x. Então, basta eu verificar qual é a menor potência aqui, no caso é 2, e quem é o alfa. Apareceu aqui e apareceu aqui, tá bom? A gente vai continuar vendo alguns exemplos e as coisas vão ficando cada vez mais claras, tá? Então, vamos em frente. Aqui está a solução. E aí, nós temos o seguinte, ó. Quando alfa e beta, tá, com beta maior que zero, são números reais, a fórmula quadrática mostra que m ao quadrado menos 2 alfa m mais alfa ao quadrado mais beta, aqui é beta ao quadrado também, tá? Tem um errinho aqui também. Essa aula tá... elevado a n é igual a zero, tá? Ela tem raízes complexas da forma a mais bi, a menos bi. Aqui, eu estou pegando aqui um polinômio, tá? Escrito dessa forma, né? E aí, nós temos essas duas raízes. Uma raiz a mais bi e a conjugada dela a menos bi. E elas vão ter a multiplicidade n, tá? Porque eu estou elevando a n aqui. Então, eu vou ter isso daqui. Na verdade, aqui é alfa mais beta i e alfa menos beta i, tá? Eu estou com alfa e beta lá. Essa aula está toda bugadinha aqui, mas é só a gente corrigir aqui, tá? Então, são as raízes desse cara aqui, as raízes desse polinômio aqui, tá bom? Muito bem. O que eu vou fazer com isso, né? Então, se eu tiver
isso daqui vai me dar a cara do operador, tá? Que eu quero montar, beleza? Então, a gente sempre vai ter um esquema assim, qual é o operador, qual é a cara do operador que eu vou ter para esse tipo de equação. Então, a gente já está verificando o seguinte: se eu tenho um polinômio dessa forma aqui, essas daqui são as raízes, tá? As raízes são alfa mais beta-i e a conjugada dela, alfa menos beta-i. Tá? Eu tenho as duas soluções complexas, né? E aí, o que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar no seguinte: esse operador, ó, que eu estou pegando aqui, vai ser d ao quadrado 2αd mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado n, anula todas essas funções aqui, ó, como esse cara é poderoso. Ele vai anular e elevado a alfa x cosseno de bx. Aí, isso daqui para quando o n for 1, né? X é elevado a alfa x cosseno de bx quando o n for 2. X ao quadrado é elevado a alfa x cosseno de beta x quando o n for 3 e assim por diante, tá? Além das combinações das potências de x e elevado a alfa x cosseno, também vai servir para e as potências de x e elevado a alfa x seno. Então, note que esse camarada aqui, ó, esse operador diferencial aqui, né, quando eu tiver com essa carinha aqui, ele anula todas essas funções aqui, e aí eu tenho que ficar ligado em quê? Eu tenho que obter, né, olhar para a minha equação, lá vai ser dada uma equação diferencial, e aí eu vejo, escrevo o polinômio, se ele se encaixar nessa forma aqui, eu tenho que obter o valor de alfa, o valor de beta e o valor de n. Com alfa, beta e n, eu consigo descobrir aí quem é o anulador de acordo com a função que for dada. Então, eu tenho que verificar como é que é a função que está sendo dada lá para verificar quem é o operador que anula, tá? Então, preciso saber de alfa, beta e n. Nesse caso aqui, alfa, beta e n. Muito bem. O professor? Diga lá. Então pode escolher se vai usar cosseno ou seno? Não, sempre vai aparecer, tá? Se aparece cosseno, aparece seno. Tá bom? Eu só estou dizendo o seguinte, ó, que ele cancela quando aparece cosseno e quando aparece seno também. Tá? Ele cancela as duas. Tá? Lembra quando a gente está trabalhando com equações diferenciais que sempre a gente tem que considerar os dois casos. Tá? Se está aparecendo função com cosseno, deve aparecer função seno, porque uma é a derivada da outra, né? Ou combinação da derivada da outra, não é isso? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então, como eu estou derivando várias vezes, né? Numa equação aparecem várias derivadas, né? Derivadas de ordem superiores, então se aparece o cosseno, pode ser que vá aparecer o seno. Então, tenho sempre que, quando eu coloco uma lá, quando eu vou atrás da solução particular, eu tenho que colocar a outra também. Tá bom? Olha esse exemplo aqui. Encontre um operador diferencial que anule essa função aqui, ó. Eu tenho 5e elevado a menos x cosseno de 2x, né? E tenho menos 9e elevado a menos x seno de 2x. Beleza? Então, eu tenho que pensar aqui, ó, né, nessas funções aqui. Olha só. Eu vou pensar não na combinação linear. Esse 5 eu posso esquecer, esse 9 eu posso esquecer. Mas eu vou pensar no seguinte, nessa função aqui, ó, e elevado a menos x cosseno de 2x. E a outra, e elevado a menos x seno de 2x. Observe que aqui apareceram as duas, certo? Isso daqui vai implicar o quê? Ó? Eu quero tirar o valor de alfa e de beta. Alfa aqui vai ser igual a menos 1. Beta aqui vai ser, ó, alfa menos 1, que eu tenho isso aqui, né? Ó, elevado a menos x, tá? Aqui eu tive o alfa, né? O beta vai ser dado por isso daqui, ó, tá? Eu tenho o beta. Opa, beta é 2, né? E o n aqui, ó, note que não tem nenhum x multiplicando aqui, né?
Se eu tivesse x multiplicando e elevado a menos x, eu tinha que ter n igual a 2. Mas eu não tenho. Não tenho nada multiplicando aqui e nem aqui também tem x. Tá? Então, eu posso tomar o n igual a 1. N igual a 1 resolve aí o problema. Tá certo? Então, quem é o operador aí que vai resolver o problema? Vai ser d ao quadrado mais alfa d, que é 2d, né? Mais aqui eu vou ter aqui, ó. Opa, tô fazendo besteira aqui. Pera lá, gente, eu fui para a tela errada, eu tinha que voltar uma aqui, tá? Eu vou ter alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Ó, eu tinha d ao quadrado menos 2 alfa d, certo? Já coloquei aqui, ó. Meu Deus, eu quero mudar de tela. É aqui, ó. Tá? Ó, d ao quadrado mais 2 vezes alfa, né? Menos 2 vezes alfa d. Então, 2 vezes menos 1 dá... Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Já coloquei aqui, tá? Agora, ó o que vai acontecer. Ó. Essa parte aqui eu já fiz lá, né? Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Aí eu tenho que fazer alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado dá 4. 1 mais 4, 5. Então, como é que vai ficar aqui? Mais 5, certo? Esse daqui é o polinômio anulador, tá? Esse aqui é o polinômio anulador. É o operador, na verdade, né? Operador diferencial anulador dessa função aí, tá? 5e elevado a menos x cosseno de 2x menos 9e elevado a menos x seno de 2x. Beleza? Ficou claro aí? Que se ele cancela o cosseno, ele cancela o seno também, tá? Sem problema nenhum. Beleza? A grande jogada é o seguinte, é você encontrar aqui alfa, beta e n, para saber quem é o polinômio anulador. Tá bom? Ficou claro esse exemplo aqui? Ou tem alguma dúvida? Por que eles consideram os constantes de 5 e 9, menos 9? É porque é o seguinte, ó. Se você tem uma função f, né, de x e uma função g de x, e ele cancela essas funções, ele vai cancelar a combinação linear delas, a fx mais b gx, certo? Então não importa a combinação linear, não importa o número que está aparecendo aqui, tá? Tudo bem? Lembra lá que quando eu derivo aqui, né, por exemplo, a f de x, né, mais b g de x, né, o que é a derivada disso? O operador, ele é um operador linear. Isso daqui é a f, d f de x, não é isso? Mais b d f de x. Tudo bem? Nota que esse daqui vai ser 0 e esse daqui vai ser 0. Então, quando eu fizer A vezes 0 vai dar 0 e B vezes 0 vai dar 0. Então, esse daqui vai ser igual a 0. Então, esses números aqui, eu nem ligo para eles. Por quê? Porque basta que ele seja anulador da função. Se ele é anulador de todas as funções que aparecem aqui, ele vai ser anulador de qualquer combinação linear das funções. Ficou claro agora? Ficou. Beleza. Então, aqui está a solução. Vamos para cá agora um caso especial. É quando alfa é igual a 0 e n é igual a 1, lá naquela expressão. Tá? Nós temos um caso especial. Né? Eu vou ter
d ao quadrado mais beta ao quadrado, tá? Porque o alfa é 0. Então aquela parte menos 2 alfa d vai cancelar, porque alfa é 0, né? E aí eu vou ter só a parte do beta, que vai ficar beta ao quadrado, né? E eu estou considerando também que n é 1. Então o que vai acontecer? Ele vai cancelar essas partes aqui. Cosseno de beta x, seno de beta x. Note que aquela parte do e lá sumiu. É um caso particular, tá? Quando alfa é igual a 0, porque eu vou ter e elevado a 0, que é 1, certo? Lembra que eu tinha lá que era assim, ó. Eu tinha e elevado a alfa x, cosseno de beta x, ou e elevado a alfa x, seno de beta x, né? Então, como alfa é 0, aqui eu vou ter e elevado a 0, que é 1. E elevado a 0, que é 1. Então, vai ficar só o quê? Vai ficar só essa parte de cosseno de beta x, seno de beta x, tá? Então, quando não aparecer a potência e elevado a alfa x, você já sabe que o seu operador anulador, ele vai ter essa cara aqui. Então vai ser d ao quadrado mais beta ao quadrado, onde beta é esse camarada que aparece aqui, tá? E aí fica mais simples, né? Que você tem n igual a 1, alfa igual a 0 e fica mais fácil. Por exemplo, olha só isso aqui, ó. Esse operador d ao quadrado mais 16 anula qualquer combinação linear de seno de 4x e cosseno de 4x, certo? Por conta disso, ó, eu tenho cosseno de 4x, seno de 4x. Então, quem é meu beta? Ah, meu beta é 4, né? Então, eu vou ter que d ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 16, ele vai anular qualquer combinação linear desse seno de 4x com cosseno de 4x, tá? Note aqui, por exemplo, sei lá, eu pego uma função que ela seria assim, né? Colocaria assim, y igual a 5 seno de 4x menos 8 cosseno de 4x, tá? Se você pegar esse operador aqui e aplicar aqui, isso vai dar 0, tá? Depois vocês fazem aí, ó. Eu derivo 2 vezes esse cara e depois eu somo 16. Vamos fazer? A gente não vai perder muito tempo não, ó. Derivada primeira, né? Se y é isso daqui, ó, observe que isso aqui é uma combinação linear disso aqui, tá? Então y' vai ser o que, ó? A derivada da interna, que é 4 vezes 5, 20. 20 seno de 4, desculpa, eu tenho que derivar, né? A derivada do seno é cosseno. 20 cosseno de 4x menos 8. Aí, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar mais aqui. E 4 vezes 8, 32, né? 32 seno agora. Seno de 4x, tá? O que vai dar a derivada segunda? Olha só. Derivada segunda, vou derivar aqui. Então vai ficar menos 4 vezes 20 dá 80, né? 80 seno de 4x. Mais, agora 4 vezes 32. Deixa eu ver aqui. 4 vezes 32 dá 128. 128 é a derivada do seno, cosseno. Cosseno de 4x, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar isso daqui em y. Então nós queremos fazer d2 mais 16y, certo? Isso daqui vai ser igual a derivada segunda, tá? Que vai ser d2y, né? Mais 16y. Isso daqui vai ser igual a derivada segunda, menos 80 seno de 4x, mais
128 cosseno de 4x. Aí eu vou ter que fazer 16y mais 16y. Vou colocar aqui para baixo, tá? Mais 16y. 16 vezes 5 dá os 80, né? Então vai ficar 80 vezes seno de 4x. Aí, 16 vezes 8 dá 128, só que vai ficar negativo. Menos 128 cosseno de 4x. Então, realmente, essa soma aqui dá zero, porque eu estou somando com termos simétricos aqui, né? Então, aqui é só um exemplo, assim, eu fiz essa continha para ficar claro, realmente, que independentemente também de qualquer que fosse, né, a combinação linear, aqui eu coloquei 5 e coloquei 8, mas não importava, porque se eu colocasse C1 e C2 aqui, se você fizesse a conta, os caras iam se cancelar também, tá bom? Então aqui ficou claro que esse D ao quadrado mais 16 realmente é um anulador aí dessa função, que é a combinação linear, né? Essa função aqui foi uma combinação linear de seno de 4x, cosseno de 4x. Beleza? Então, vamos para outro exemplo aqui. Agora vamos para o produto de operadores, tá? Suponha que nós tenhamos dois operadores aqui, L1 e L2, operadores diferenciais lineares com coeficientes constantes, tais que L1 anula uma função y1 e L2 anula uma função y2. Mas L1 não anula y2 e nem L2 anula a função y1. Beleza? Então, o produto dos operadores diferenciais L1 e L2 anula a soma, aqui uma combinação linear das funções y1 e y2. Tá? É interessante isso, né? L1 e L2, o produto desses dois operadores vai anular qualquer combinação linear da função y1 e y2, tá? Se a L1 anular a y1 e a L2 anular a y2, mesmo que a L1 não anule a y2 nem a L2 anule a y1. Vamos ver por que isso daí é verdade, tá? Como é que a gente faz essa continha aí? Vamos lá. Vou fazer aqui mesmo, tá? Vamos supor o seguinte, ó, eu quero verificar, eu sei que isso daqui é verdade, tá? Eu sei que L1 anula L2, quer dizer o seguinte, ó, eu sei já que L1 de Y1, isso daqui é zero. E eu sei que L2 de Y2, isso daqui também é zero, certo? E aí nem me interessa saber o que é L1 de Y2, nem o que é L2 de Y1. Isso aí pode ser diferente de zero, não estou nem aí para isso. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, quero calcular L1, L2, o produto delas, aplicado em Y1 mais Y2. Se ele anula y1 e y2, ele vai anular, claro, qualquer combinação linear, né? Então, vou fazer só em y1 mais y2 para ficar mais simples, tá? Então, isso daqui vai ser igual a, como é linear, né? O produto aqui é linear também, então, eu posso quebrar em dois operadores aqui, aplicado. Primeiro, L1, L2 aplicado em y1, mais L1, L2 aplicado em y2. Então, vou usar a linearidade aqui. Vai ficar L1, L2 aplicado em y1, mais L1, L2 aplicado em y2. Beleza? Só que isso daqui, a gente já viu que o produto é comutativo. Então, vou escrever como sendo, ó, porque L2 não anula L1. Então, eu vou trocar a ordem aqui, porque é comutativo. Então, eu vou colocar assim, L2, L1, Y1, tá? A gente viu que vale a comutatividade. E aqui eu vou deixar na mesma ordem, porque o L2 anula o Y2. Então, vai ficar Y1
y2, y2, tá? E isso daqui, né, quando esse produto ele está representando que eu estou aplicando isso e depois vou aplicar isso. Então, vou escrever assim, como sendo L2 de L1, Y1, mais L1 de L2, Y2, certo? Agora, essa parte aqui, ó, isso daqui é zero. Por quê? Porque L1 aplicado em Y1 é zero. E essa parte aqui também é zero. Porque L2 aplicado em Y2 também é zero. Tá? Então, nós tivemos que esse resultado aqui dá zero mesmo. Né? E como vale para as funções, Y1 mais Y2 vai valer para qualquer combinação linear aí delas. Ok? Então, isso é muito útil, né? Porque se você tem aí dois operadores, né? Que você sabe que um anula uma função e o outro anula outra função, o produto desses dois operadores vai anular qualquer combinação linear dessas funções. Aí a gente utiliza para resolver exercícios bem legal, tá? Olha só, olha esse exemplo aqui. Sabemos que d ao quadrado anula um polinômio de grau 1 aqui, né? 7 menos x. E d ao quadrado mais 6 anula o seno de 4x. A gente já viu isso aqui também, né? Portanto, o produto desses operadores, ó, d ao quadrado, que multiplica d ao quadrado mais 16, será anulador da combinação linear aqui. Peguei esse daqui, 7 menos x, mais 6 vezes seno de 4x. Só fiz pegar esse aqui, somei com esse e multipliquei por seno de 4x. Então, esse operador aqui anula essa função aqui, que é a combinação dessas duas. Então, o produto dos operadores, né, vai cancelar, vai anular aqui a combinação linear das funções. Tá bom? Então, ver como é útil essa questão do produto, né? Então, eu já tenho uma mistura aqui de combinação linear de funções que elas têm características diferentes, né? Aqui é um polinômio e aqui eu tenho que está escrito em termos do seno, tá? Muito bem. Bom, o operador diferencial que anula uma função não é único, tá? Eu tenho vários diferentes, né? Vimos na parte B do exemplo 4 que d mais 3 anula e elevado a menos 3x, por exemplo. Mas também anulará os operadores diferenciais de ordem superiores, tá? Na verdade não é anulará, né? Ele vai ser anulado aqui. Esse cara vai ser anulado por operadores diferenciais de ordem superiores. Desde que esse d mais 3 ele seja um dos fatores do operador. Por exemplo, se eu pegar esse operador aqui, d mais 3, d mais 1, ele vai anular essa função aqui, tá? E a ordem aqui, né? Claro que essa ordem aqui é maior do que essa, né? D mais 3 ao quadrado também, d ao cubo que multiplica d mais 3 também, todos eles anulam e elevado a menos 3x, tá? Claro, é óbvio que queremos o operador anulador de ordem mais baixa possível, né? Que fica muito mais fácil de trabalhar, ok? Então, apesar de não ser único, a gente sempre está buscando um que tenha a ordem mais baixa possível, beleza? Bom, aí a gente vai entrar na questão dos coeficientes a determinar, né? Como é que a gente vai utilizar aí para resolver equações diferenciais, né? Então, suponha que nós tenhamos aqui L de y igual a g de x seja uma equação diferencial linear com coeficientes constantes. Ou seja, a gente pega a equação, que ela era igual a alguma coisa f de x, né, uma equação linear, e a gente vai escrever na forma de operador, tá? E que a entrada g de x é uma combinação linear de funções dessa forma. A gente, de novo, esse método ele é limitado a essas funções. Ou é uma constante, ou é potência de x,
ou é potência de x com e elevado a alfa x, ou é potência de x elevado a alfa x cosseno beta x, ou x, potência de x elevado a alfa x seno de x. Só funciona para esse tipo de caso aqui. Ou seja, a minha função g de x é a combinação linear desses tipos de funções aqui. Não funciona para aquelas outras funções que eu já falei para vocês, tá? Esse método não funciona, só funciona para essas daqui, mas já é alguma coisa, né? A gente consegue fazer aí, encontrar as soluções, tá? Então, fica ligado que esse método é limitado. Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, aí, essa g de x, ela pode ser anulada por um operador diferencial L1. Então a gente tem que, dada a função aqui, g de x, a gente tem que correr atrás de um L1 aqui que anule essa função. Então a gente vai encontrar esse L1 que é o operador anulador, tá? E da ordem mais baixa possível, tá certo? Bom, e aí a gente pode, esse operador ele pode ser dessa forma aqui, né? D elevado a n, D menos alfa elevado a n, ou aquela outra forma lá, que é D ao quadrado menos 2 alfa D mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, isso tudo elevado a n. Isso vai depender se é uma função assim, né? Só a potência de x é isso. Quando é x elevado a n, é alfa x, é algo assim. E quando é desse tipo aqui, né, desses dois últimos aqui, é algo desse tipo aqui, tá? Então a gente já sabe, dada a função desse tipo, né, ou combinação linear, né, dessas funções aqui, nós vamos ter lá o nosso operador, que vai ter uma dessas três caras aqui. A gente obtém alfa, beta e n, e obtém aí quem é o operador. Essa parte aí está tranquila. Nós conseguimos descobrir quem é o L1. Beleza. De posse do L1, o que a gente faz? A gente vai pegar, aplicar o L1 em ambos os lados da equação. L de y igual a g de x. E aí nós vamos ter o seguinte. Vai ficar L1 aplicado em L de y, né, igual a L1 de g de x. Só que essa parte, como L1 já é o anulador da função g, vai dar zero, né? Então nós vamos ter L1, L de y igual a zero, tá? Aí a gente vai pegar e resolver a equação homogênea de ordem superior, essa daqui, que a gente só ficou com essa parte aqui. Então a gente conseguiu matar lá a g, né, com o operador linear. Então a gente vai pegar essa função aqui, que aí nós podemos descobrir a forma da solução particular YP para a equação original não homogênea, certo? Porque agora aqui ela é homogênea, né, que está sendo igual a zero, tá? Então a gente vai calcular o YP para L de y igual a g de x, que era a original que nós tínhamos, tá? Muito bem. Bom, em seguida, nós substituímos a L de y igual a g de x para encontrar uma solução particular explícita. E aí a gente vai atrás da solução particular explícita aí para encontrar os coeficientes aí que a gente tem, tá? Esse procedimento aí, para determinar YP, é chamado de método de coeficientes a determinar, tá? Muito parecido com o que a gente viu na aula passada, só que na aula passada a gente não tinha esse esquema de aplicar o operador anulador, certo? Então, os coeficientes a determinar, a gente vai fazer daquele módulo que a gente fez antes lá, faz a comparação, tem um sistema e resolve o sistema, encontra lá as variáveis lá, as constantes que vão aparecer lá na frente para a gente encontrar a solução particular, tá bom? Lembrando lá como é que a gente fazia, né, relembrando o esquema, quando nós queremos uma solução geral de uma equação diferencial não homogênea L de y igual a g de x, né, nós pegamos e colocamos y como sendo yc, né, onde yc aqui é aquela solução complementar, mais uma solução particular, tá? Onde esse YC é a solução, aquela solução complementar, tá? Faltou eu escrever aqui complementar. Muito bem. Isso daqui, esse método aqui, a gente viu como fazia na aula passada, né? Na verdade, na aula retrasada.
nós vimos isso daqui. Na aula passada a gente viu coeficientes a determinar com sobreposição lá. E aqui a gente está usando o polinômio anulador, tá? Para a gente fazer as contas. Bom, a solução geral de cada equação L de y igual a G de x está definida no intervalo de menos infinito a mais infinito. Então a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Então vamos a um exemplo aqui para a gente resolver. Aí a gente vai devagar com a dor. Aí, vou até tomar uma aguinha aqui que é para dar uma lubrificada aqui na garganta. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma equação diferencial aqui, y duas linhas, mais 3y' mais 2y igual a 4x ao quadrado. Então eu vou olhar logo aqui para verificar qual é o operador anulador aqui. Alguém saberia me dizer aí qual é o operador anulador? D ao cubo. Isso. D ao cubo, ele vai anular essa função aqui, tá certo? Então uma observação que já deve ser feita é a seguinte, ó, que D ao cubo de 4x ao quadrado, isso daqui dá zero, beleza? Bom, como é que a gente resolvia então esse tipo de equação, né? Lembra que a solução ela é igual a um YC mais um YP, não é isso? E para calcular aqui o YC, nós pegamos só a parte homogênea aqui, né? Consideramos ela aqui y duas linhas mais 3y' mais 2y igual a zero. E nós colocamos aqui o polinômio característico associado. O polinômio característico associado é m ao quadrado mais 3m mais 2, certo? Que as raízes aqui desse polinômio são menos 1 e menos 2, então posso reescrevê-lo como sendo m mais 1 que multiplica m mais 2, né? Isso aqui igual a zero, tá? Então isso daqui vai implicar que eu tenho m1 igual a menos 1 e m2 igual a menos 2, tá? E aí a minha YC, a minha solução complementar, ela vai ter a seguinte forma, vai ser a combinação linear, né? Vai ser C1 e elevado a menos x mais C2 e elevado a menos 2x, tá? Então aqui, ó, eu já tenho quem é a minha YC. Isso daqui é de acordo com o que a gente viu na aula passada, tá? Encontrei o YC de boa. Agora, eu vou usar esse fato aqui, né? Esse aqui é o polinômio anulador dessa parte aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Essa expressão aqui, ó, né? Ela é escrita em termos de anulador, dela vai ser d ao quadrado mais 3d mais 2, não é isso? Ó, peguei aqui 2, tá? 3d mais 2, né? Tudo bem? E aí, quando eu pego isso e aplico o d ao cubo aqui também, né? Isso daqui tudo aplicado em y vai ser igual a zero, porque vai cancelar essa parte aqui também. Então note que essa daqui cancela isso, né? Essa daqui pode até não cancelar isso, mas essa daqui cancela. Então o produto delas aqui vai cancelar, como a gente viu na aula, no slide anterior aí, tá? Aí o que eu faço? Eu vou pegar aqui a equação auxiliar dessa daqui, tá? Eu vou usar a mesma letra m aqui, sem problema, que eu já usei m aqui, mas vou usar m de novo aqui. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter m ao cubo, que multiplica m ao quadrado, mais 3m, mais 2, igual a zero, né? A gente já pode escrever isso daqui como sendo m ao cubo, que multiplica m mais 1 vezes m mais 2, igual a zero.
Então, nós temos o seguinte, ó. Aí, aqui eu tenho multiplicidade 3. Ó. Ou isso daqui é 0, então eu tenho 3 soluções aqui de m igual a 0. Então, eu vou colocar assim, ó. M1 igual a M2 igual a M3, que é igual a 0. Tá? A primeira, isso daqui igual a 0. Ou eu tenho essa parte aqui igual a 0, M igual a menos 1, tá? Ou M igual a menos 2. Então eu tenho 5 possibilidades aí, certo? Bom, aí o que acontece? Tá? Eu vou ter o seguinte, ó, que a minha solução vai ser a seguinte, ó. A minha solução y aqui, né? Ela vai ser igual a, observe que eu tenho essas soluções aqui 0, né? Então eu vou ter todas as multiplicidades aqui, né? Eu vou ter C1 mais, aí como eu não posso ter só C2, né, uma constante, eu vou ter que ter C2x, que é a primeira multiplicidade desse cara aqui, mais um C3 x ao quadrado, mais um C4, aí vai ser essa primeira aqui, né? C4 e elevado a menos x, mais um C5 e elevado a menos 2x, que é essa parte aqui, tá? E aí a gente percebe o seguinte, ó, que essa parte aqui ela está relacionada com essa solução YC aqui, a solução complementar, não é? É uma constante e elevado a menos x mais uma outra constante e elevado a menos 2x. Então ela está sendo contemplada aí, tá? Beleza? E aí eu tenho que fazer o seguinte, então, ó. Eu tenho que fazer a minha solução particular, tenho que ir atrás da minha solução particular aqui, ó. A minha solução particular, ela vai ter que ter essa cara aqui, ó. Ela vai ter que ter a cara de ser um polinômio, não é isso? E é um polinômio de grau 2, tá? Então eu escrevo a minha solução particular aqui, ó. Vai ser A mais BX mais CX ao quadrado, por exemplo, tá? Um polinômio de grau 2, beleza? Então, de novo, aquele jeito de encontrar a solução particular, eu tenho que fazer de novo aqui, né? Vou encontrar a derivada segunda. Isso daqui vai dar B mais 2CX, né? Que é a derivada dessa parte aqui. E a derivada segunda vai ser igual a 2C, né? Que aí eu derivo essa parte aqui, de novo, dá só 2C. Essa aqui é a derivada segunda. E aí eu vou lembrar o seguinte, eu vou pegar e substituir nessa equação aqui de cima, tá? Para eu encontrar a solução particular para comparar com esse cabra aqui, né? Então eu vou ter o seguinte, ó. Y, vou colocar aqui assim, tá? YP, duas linhas, substituindo aqui, tá? Nessa daqui para encontrar a solução particular. YP, duas linhas, mais 3, Y' mais 2Y', isso tem que ser igual a 4x ao quadrado, certo? Isso aqui vai implicar, agora eu vou substituir quem é y duas linhas, quem é y' e quem é y, tá? Aqui é 2y só, né? Não tem y', 2y. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Isso daqui vai ser igual a y duas linhas, essa parte aqui, 2c, né, mais 3 vezes y', 3
vezes isso daqui. Então vai dar 3b mais 6c x mais 2a mais 2b x mais 2c x ao quadrado. Isso daqui igual a 4x ao quadrado. E aí a gente vai montar aqui o nosso sisteminha, tá? Note que a única parte que tem x ao quadrado aqui é essa daqui, tá? Então eu vou ter que comparar com essa daqui do x ao quadrado. E todas as outras, a parte de x que eu vou juntar, né? 2b mais 2c e as partes constantes, 2c mais 3a mais 3c mais 3b, 2c mais 3b mais 2a também vai ser igual a zero. Então vou escrever isso daqui, ó. O sisteminha, vou colocar bem aqui assim, tá? Vai ficar o seguinte: eu vou ter 2c igual a 4, a primeira, né? Eu vou ter que 2b mais 6c é igual a zero. E vou ter que 2a mais 3b mais 2c é igual a zero, tá? Tenho que resolver esse sistema, tá? Isso daqui gera esse sistema. Eu não vou resolver o sistema, eu já resolvi aqui. Eu encontrei os seguintes valores: a igual a 7, b igual a menos 6 e c igual a 2. Então você resolve aí o sistema do jeito que você achar mais interessante, encontra esses valores, tá? Então como é que vai ser o meu YP? Aí eu já estou com a cara aqui do meu YP. Meu YP vai ser igual, ó, ele tem essa cara aqui, só substituir os valores de A, B e C. Então eu vou ter 7 menos 6x mais 2x ao quadrado. Esse é o meu YP. Então lembrando que a solução ela vai ser igual a YC mais o YP, certo? E aí nós vamos ter o seguinte, ó, a minha solução Y ela vai ser igual a C1 e elevado a menos x, ó, lembra aqui, ó, estou com esse resultado aqui, mais C2 e elevado a menos 2x mais 7 menos 6x mais 2x ao quadrado, que foi o resultado que a gente teve lá da solução particular. Então, essa daqui é a minha solução. Beleza? Então, a gente tem aí o resultado. Tá? Professor, esse som aí que você encontrou é o que eu não entendi. Esse aqui que tá grandão, Y igual a C1 mais C2x. É isso daqui, a solução geral, tá? A solução geral, ela é dada pela solução complementar, mais a solução particular. Beleza? Não, esse outro que tá no meio. Tá grandão aí. Vamos lá, eu vou botar o mouse aqui e tu vai dizendo para cima ou para baixo, tá? Para direita e para esquerda. Esse? Não, em cima. Cima. Aí pro lado, aí pra direita. Aqui? Não, pra direita. Para direita. Aqui? Aí embaixo. Isso aí. Esse aqui? É. Tá. Esse daqui, ele foi a solução desse negócio todo aqui, ó. Tá? Quando eu faço aqui a minha solução, né? Ela vai ser desse jeito aqui, ó. Um polinômio, a gente já sabe que aqui, ó, o y vai ser um polinômio de grau 2, tá? Mais essa parte aqui que é a solução da solução complementar. A solução complementar apareceu aqui, ó, tá vendo? Né? A gente já sabia que isso daqui ia aparecer. Então aqui, essa daqui é a cara geral dela.
Tá, eu sei que a solução é assim, mas eu vou atrás de uma solução particular para descobrir quem é C1, C2 e C3, entendeu? Aí eu fiz a conta e descobri quem é C1, C2 e C3, ó. É 7, menos 6 e 2, tá? Só isso, entendeu? Eu sabia como é que ia ser a cara da minha solução, né? Porque eu estou aplicando aqui, tá? Estou aplicando o operador que vai anular as duas, né? Acho a solução. Beleza, esse cara aqui vai aparecer, ó, porque é da solução particular. E aqui eu já sabia também que era um polinômio de grau 2 por causa disso, né? O que eu tenho que fazer? Ir atrás dessa solução particular para descobrir quem são essas constantes aqui, C1, C2 e C3. Tá bom? Tá bom. Ficou claro? Por isso que eu estou chamando de Y aqui. Isso aqui é a solução geral, tá? Só que ela está nessas constantes, C1, C2 e C3. Com a solução particular, eu consigo matar isso, tá? E a solução particular, eu vou atrás aí. Essa solução particular, ela depende do termo, da função que aparece aqui, tá? Como ela vai cancelar qualquer polinômio de grau 2, né? Esse operador aqui, com D ao cubo, ele cancela qualquer polinômio de grau 2, né? Fica em função dessas constantes, C1, C2, oh meu Deus. Cadê? C1, C2 e C3 aqui, tá? Vai ficar em função dessas constantes, C1, C2 e C3. Mas, se eu olhar para esse específico aqui, eu tenho que encontrar a solução particular. E aí, com a solução particular, fazendo aquela contaiada toda dos coeficientes a determinar, eu obtenho aí o meu resultado. Tá bom? Nós temos mais alguns exemplos aí, só que a gente não vai ter tempo para resolver, porque são os exemplos um pouquinho mais elaborados aí, tá? Então, a gente fica por aqui hoje. Eu vou deixar os exemplos lá na plataforma para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. Tá bom, pessoal? A gente se encontra aí na nossa próxima aula. Até lá!